Seja bem-vindo ao Unipod, um programa de conteúdo para a capacitação de gestores de destinos, pautado pela consistência, credibilidade e experiência, transmitidos de forma leve e descontraída. Gente, eu tô super empolgada por essa entrevista, porque vocês sabem que eu sou aquela especialista do turismo de negócios, né? E declaradamente amadora no turismo de lazer. E a gente trouxe uma super especialista que eu estou muito ansiosa para aprender bastante com ela. Keila, quem é a nossa convidada? Dá mais um spoiler aí pro pessoal, mas não revela muito, tá? Simplesmente a maior agência online, né, gente? E que dirá, inclusive, até para os conventions bureaus aqui como forma de capacitação, muitos conventions trabalham a questão do visitors, né? Do lazer. E Brenda, conta pra gente quem é a nossa convidada de hoje. Que bom estar aqui com essa amiga que está sempre com a gente, aquela pessoa que é super presente esteve super presente nos destinos nordestinos, conhece todo mundo de coração, entende a fundo sobre o turismo e sabe como a gente pode vender mais, trabalhar mais. A Renata Bufarada, Decolar, bem-vinda, amiga. Muito obrigada, que honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo de muita troca com três profissionais maravilhosos como vocês são. Obrigada. Ai, que Nós que agradecemos. Agora, ó, Brenda, nossa especialista aqui no lazer, ela que vai comandar aí essa entrevista. Bora lá, porque eu tô aqui a que pergunta. A gente vai fazer um bate-papo. Ótimo. Então, não vou ficar, vou até abandonar aqui que a gente tá em casa. Me fala um pouquinho, já que a gente está falando para vários destinos que têm trabalhado mais a parte de eventos e mais. O tamanho que é a Decolar, como que os dados que você pode trazer da Decolar para a gente aqui. Ótimo. Hoje a Decolar é considerada a maior agência de viagens online da América Latina. Então, nós estamos presentes em mais de 20 países, com várias marcas. A gente atua, é uma empresa de omnicanalidade, então a gente atua fortemente no B2C, que foi como a empresa começou, com o cliente final, através do nosso site, Decolar, Despegar. E depois nós fizemos vários movimentos. Então, a gente foi para o mundo offline através de lojas físicas, no Chile, primeiramente, através da Viajes Falabella, que hoje faz parte do nosso grupo. E hoje a Viajes Falabella são mais de 50 lojas só no Chile. E a gente está presente no Peru, Colômbia e Equador também. Aí, aqui no Brasil, nós adquirimos a Viajanet, que era considerada uma das maiores OTAs também no Brasil, muito forte na venda do aéreo, e hoje faz parte do nosso grupo. Nós temos também, recentemente, abrimos as nossas lojas físicas, já são mais de 20 lojas físicas pelo Brasil, mais de 10 na Argentina, como Decolar e Despegar. Então, é bacana porque a gente atua diretamente também nesse mundo offline e online. E nós temos também a Best Day, que é uma empresa mexicana muito grande, que junto com a Best Day veio a Hotel Do. A Hotel Do é a nossa empresa do B2B, onde a gente atua 100% com agentes de viagens e operadores de turismo, e que está sendo um sucesso. Além desses canais, ainda tem o nosso call center, a gente tem atendimento também por WhatsApp, por videochamada. Então, realmente, a gente consegue atender de todas as formas que o passageiro quiser, ele consegue falar com a gente. E o que você sente, assim, eu sei que você já parou para fazer planejamento com vários destinos. Sim. Você viu muitos destinos iniciarem a venda deles no internacional. E eu queria o que você sente que faz esse estrangeiro da América Latina comprar Brasil? Assim, o que você vê na prática? O estrangeiro da América Latina, ele ama o Brasil, porque nós temos praias lindas, uma estrutura fantástica para poder oferecer. Os nossos hotéis estão bem estruturados, tanto hotel como resort. Então, esse é um grande diferencial. O clima e os brasileiros, né? O jeitinho brasileiro é muito bom, é acolhedor, então eles gostam muito. Quando a gente olha para o Nordeste, por exemplo, aí a gente vê que eles adoram estruturas mais onde eles possam ficar muito tempo com a família, como resorts, com sistema de pensão completa ou all inclusive, porque realmente é uma facilidade. E aí eles acabam ficando de 7 a 14 dias por causa dos voos diretos, e que é fantástico para todo mundo, porque os hotéis ficam bem felizes também. A gente tem já, falando de Sul e Sudeste,
o chileno, o argentino, que conseguem ficar menos tempo, porque os voos, a conectividade acaba sendo maior, então eles conseguem passar um final de semana, um feriado, e eles adoram essa região também, porque oferece tudo. A gente tem no sul, principalmente Praias Lindas, Santa Catarina, que é um dos lugares que o chileno e o argentino gostam bastante. A gente tem o Rio de Janeiro, que é um cartão postal do Brasil. Então, a gente tem toda uma estrutura para oferecer uma conectividade fácil para eles chegarem, e eles acabam usufruindo de tudo isso. A gente tem atividades no destino, que a gente vende através dos receptivos, não é só hotelaria. Dentro da plataforma, a gente acaba oferecendo o aéreo, o hotel, atividade, seguro, carro, tudo que eles precisarem para poder usufruir aqui no Brasil. A Argentina está na frente. Hoje, sim, a gente está vendo um aquecimento muito grande do argentino. Eles estão num bom momento. E a gente tem visto também o chileno. São 2 mercados para o Brasil que estão super fortes e hoje de uma forma muito mais ampla. Antes a gente via muito forte o chileno, mas principalmente Rio, Santa Catarina. Hoje, através dos voos diretos, que a gente está muito feliz, já tem 3 cidades conectando, do Nordeste conectando direto o Chile. A gente já vê esse movimento, já vê o aumento, porque são voos diretos e facilitando o tempo, né? Porque são famílias grandes, normalmente, que vêm, então, em 5 horas, mais ou menos, eles conseguem chegar. E o argentino também. No passado, a gente já teve um share altíssimo de argentino e agora a gente está conseguindo retomar e vendo um movimento muito bacana e também ficando com essa estadia mais longa, o que é super importante, né? É o que a gente adora. E você, assim, eu vejo que, sim, a gente tem esse turista que vai mais para os resorts, mas existe esse movimento. Hoje tem quantos equipamentos, assim, produtos sendo vendidos na plataforma, assim, hotéis, pousadas, são muitos, né? São muitos, são mais de 8.000 propriedades que a gente tem. E, na verdade, nós temos de vários formatos, né? A gente tem pousada, tem hotel, tem resort, tem Vacation Rentals, que é uma das empresas do nosso grupo, que é a Stays, que a gente tem um channel, né, para esse segmento. Então, a gente consegue atender em todos os segmentos e a gente tem público para todos também, né? Um critério para ser, há uma homologação para ser um equipamento decolar a ser vendido? Para fazer parte da plataforma? Isso. Na verdade, sim, a gente tem toda uma parte burocrática que a gente leva muito a sério através de documentação para comprovar pagamento de taxas, impostos, que esteja totalmente legalizado. E depois dessa aprovação, que é um processo que nem sempre é tão rápido, mas aí a gente consegue homologar e aí cadastrar na nossa página, capacitar tudo isso para que o hoteleiro possa mexer direto na nossa extranet. Mas esse é um ponto que a gente leva muito a sério e a gente está super alinhado com os destinos também. Então vamos falar um pouquinho dos destinos, né? Porque a gente vê, eu acho que tem uma certa curiosidade, tem uma movimentação. Eu que trabalho com vários destinos simultaneamente, e a Decolar é meio um wish, né? Um wish list, assim, estar dentro dos destinos e ter um posicionamento, um ranqueamento maior na página. Como que funciona sobre a perspectiva do destino, né? Aí, supondo, eu sou lá gestora de um convention e eu quero me conectar com a Decolar e eu quero ver de que forma que a gente pode trabalhar junto. Explica um pouquinho para o pessoal esse processo. Claro. Nós temos vários tipos de parceria. Então, através de um convention, a gente consegue fazer uma parceria com os associados deles, oferecendo diferenciais e estratégias exclusivas e personalizadas para cada um. Então, é sempre uma oportunidade grande. O convention, a gente consegue fazer uma divulgação indo para a parte de mídia, porque essa parte é muito forte na Decolar. A gente tem uma estrutura muito grande, onde a gente consegue fazer divulgação conforme o destino precisar, com um tempo de antecedência importante para vender uma baixa estação ou uma data festiva super importante, regional, como São João, por exemplo. Então, a gente consegue fazer todo um alinhamento dessa estratégia e divulgar na nossa página através do convention, que ganha muita força, e os associados acabam se beneficiando por isso. Aí faz uma divulgação do destino ou do evento, âncora do destino, e aí, por consequência, dos associados. Exatamente, porque quando a gente faz esse tipo de ação, a gente consegue construir uma landing page, e aí sim a gente coloca os hotéis associados, a gente consegue direcionar conforme o convention for
passando para a gente. A gente Uhum. faz tudo a várias mãos. Sim. Sempre tem a aprovação final, né, do convention para a gente poder trabalhar da melhor maneira. E isso pode ser na página, ou pode ser nos outros canais também, né? De mídia social, depende do investimento, das possibilidades, né? Exatamente, depende do investimento e do foco. Por exemplo, a gente consegue fazer na página, que é o B2C, mas a gente consegue participar de vários eventos que a Hotel Do oferece pelo Brasil. Eles têm um evento só para agentes de viagens, que é o Campus, que são 3 eventos que acontecem no ano, em cidades estratégicas. A gente consegue fazer participando da convenção de vendas deles. Uhum. Então, a gente consegue direcionar. Nós temos o nosso youtuber, um youtuber brasileiro e um argentino, que a gente chama de Decolar Travel Show, onde eles gravam conteúdo sobre o destino. A gente pode levar ele para a cidade. Nós temos as capitãs, que são as influencers. Então, a gente consegue atender de todas as formas. É só a gente traçar a melhor estratégia. Sabe o que eu sinto, Renata? Assim, quando um destino vai fazer um posicionamento da imagem dele, ele precisa fazer isso de uma forma muito focada, né? Então, quando a gente trabalha a nossa imagem através de uma plataforma como a Decolar, que as pessoas estão lá dentro já procurando viagens, já tentando entender para onde eu vou e Se entender, inspirar, né? se inspirar. Então, essa parte do inspiracional, que a gente chama de awareness, né? Que é essa coisa do topo de funil para a comunicação do destino, fazer através de uma plataforma como vocês é muito interessante. E estou aqui dando um testemunho, né? Que outras plataformas não trabalham assim. A gente recebe, eu não vou falar quase assim, esse feedback que não, nós trabalhamos com o que o cliente está buscando. Então tá lá, o que ele buscar, a gente vai oferecer para ele. Mas eu entendo essa intencionalidade que vocês têm na Decolar, de trabalhar junto dos destinos, fomentar destinos, trabalhar destinos novos, trazer o conteúdo. Então, a gente é um player que eu enxergo em vocês, esse player, que ajuda a criar destinos, ajudar a gente a entrar em mercados que a gente não está, que é o caso do Chile, né? Sim. E esse case de que vocês fazem todo esse trabalho, de levar o comunicador, de levar que existe essa capitã, né, do Instagram de vocês, e a gente começar a crescer num destino onde a gente não era conhecido e nem considerado. Então, eu estou falando aqui de um Convention Bureau do Nordeste do Brasil, e aí eu queria que você contribuísse com isso, assim, por que dessa estratégia que é tão diferente de outras agências online? Tá. Eu acho que um grande diferencial é que nós trabalhamos muito dados. E com isso a gente consegue construir uma estratégia muito sólida. Então, através de todas as ferramentas que nós usamos, a gente consegue cruzar o que o passageiro está buscando, quanto tempo de antecedência, qual que é o interesse, qual que é a característica do nosso passageiro final. E com isso também passar e agregar no fechamento de uma melhor estratégia para divulgar o destino. Além disso, a gente pega todos os dados que já existem. Então, qual que é o share de venda online, offline, quanto que a gente vende no B2B, no B2C, quais são os países que mais estão buscando. E cruzando tudo isso, a gente consegue se posicionar de uma forma para trazer resultado. Porque eu acho que é isso que os destinos precisam no final. Se posicionarem, colocarem, né, os seus destinos nas prateleiras, vamos dizer assim, dos países, das marcas, pelo Brasil. A gente consegue captar as melhores origens para também fazer uma ação bem segmentada e direcionada e conseguir trazer o retorno, tanto de brand como marca, como de vendas também. Então, a gente se posiciona assim porque efetivamente a gente consegue trazer um retorno. A gente tem um alcance diário de milhões de usuários passando pela nossa página. Então, a gente consegue aproveitar essa oportunidade para conseguir segmentar da melhor maneira e colocar o destino à mostra. E o que eu sinto... Desculpa. Mãe, vai lá. O que eu sinto é que às vezes não sei se você poderia dar esse feedback. Tá. Não estamos falando só de campanha, né? Às vezes está falando de conteúdo que vocês precisam, né? Textos, imagens, conteúdos. E acho que os conventions, acho não, com certeza os conventions são a fonte podem ser a fonte desse conteúdo qualificado. Então, ser esse parceiro também de ajudar a produzir conteúdo. Todos os destinos quase todos os destinos estão na página, né? Estão sendo vendidos e comercializados ali. Então, e às vezes ter essa cultura de ter esse conteúdo com os associados também, né? Acho que tem muita coisa que dá pra gente fazer que não é só dinheiro, né? Com certeza. Hoje, por exemplo, a gente sabe que uma venda online,
o conteúdo e a nota, por exemplo, do hotel, do resort, das propriedades, tem um peso enorme. Porque a gente não está lá interagindo, né? Então, é o que eles vão estar lendo de comentário. Então, quanto mais fotos atualizadas, conteúdo atualizado que a gente tiver, melhor. E a gente tem uma equipe na rua hoje, que são nossos executivos de contas, que estão localizados nos principais destinos no Brasil, justamente fazendo esse trabalho também, junto ao hotel, sempre revisando conteúdo, vendo se tem o máximo de informações possíveis e junto aos destinos também. Porque nós conversamos muito com os conventions, né? E a gente consegue ter essa captação. Mas já fica aqui nossa lição de casa, tá? A gente já vai fazer esse trabalho junto de melhoria. Todo mundo está convidado a Sim. E eu acho trabalhar as plataformas. uma coisa muito importante para alguns conventions, por exemplo, alguns destinos, né, que estão iniciando no turismo de lazer, né? A gente comentava um pouquinho antes de começar a gravar o episódio que a gente tem no cenário brasileiro ainda conventions bureaus que trabalham exclusivamente o MICE. Isso está mudando em função do Bleisure, né? Sim. Dessa conexão do lazer com o turismo de negócios, e está forçando essa mudança. E me preocupa muito que os destinos tenham ainda uma visão, ou os destinos nunca têm, né? Os gestores de destinos têm uma visão amadora, porque sim, você vai começar a fazer algo novo. E daquilo ser muito descaracterizado como uma estratégia, né? Então, pelo que eu estou vendo, né, dessa nossa conversa, eu acho que a Decolar se oferece como um apoiador, né, que traz essa estratégia baseada em dados. Então, para alguém que vai começar, que não sabe por onde começar, que não sabe como é que esse mercado funciona, como é que eu me relaciono nesse mercado, como é que eu posto, que tipo de conteúdo eu coloco, que tipo de informação interessa, eu entendo como um apoiador desse processo de uma mentoria, na verdade, né? Porque você vai se adequar a um padrão, que é um padrão de acordo com o que o mercado está pedindo, né? E eu acho que o processo fica mais fácil quando tu tem uma mentoria fortalecida e com um share de mercado representativo, e quando é a maior da América Latina, né? Sim. Então, eu vejo muitas oportunidades, sabe, Renata, da gente trabalhar mesmo esses conventions, e aí que já estão, né, nos assistindo, já fica a dica, né, pessoal, depois contatem aqui com a gente, que a gente já faz essa articulação com a Renata, mas o quanto isso é importante de não fazerem as ações desmembradas, sem fazer parte de uma estratégia, né, mais assertiva, e porque está recortando e colando o coleguinha que tem uma situação totalmente diferenciada, né, mas de fazer de uma forma pensada e pautada naquilo que realmente o mercado necessita, né? Então, acho que a gente tem uma oportunidade aí também bem bacana. Já tem um outro tema de casa. Exatamente. A cada segunda é um tema de casa pra vai gente sair fazer. daqui com vários projetos. E sabe uma coisa importante, interessante? A gente tem usado muito a inteligência artificial a nosso favor. A Decolar foi a primeira empresa do turismo que lançou a Sofia, que é a nossa inteligência artificial. E a gente tem um dado super legal. 30% dos clientes que utilizam a Sofia é uma segunda vez que eles estão entrando em contato novamente para tirar dúvida. Então, isso é legal porque é uma ferramenta que ajuda. Então, além de todos os dados que a gente consegue divulgar para os destinos, para o cliente final, a gente também consegue trazer de várias maneiras essas informações. Ou através da inteligência artificial, gravando no nosso aplicativo ou no site, ou escrevendo, tirando dúvidas, pedindo uma cotação rápida que ela traz. Então, acho que isso que é bacana, porque a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente consegue oferecer, explorar ao máximo, e aí os destinos e os hotéis, né, estão super convidados e os receptivos também, cada vez mais trabalhar e caprichar no conteúdo, porque a gente tem as ferramentas, né? Justamente isso, né? Então, tem uma parte que não é da Decolar. Tem uma parte que é do equipamento, né? E eu acho que os conventions sofrem um pouco com isso também, sabe, Renata? E aqui já fica um puxão de orelha. A gente tá cheio de tema de casa, mas tem puxão de orelha, tem tema de casa pro povo também, né? Porque a gente pede uma foto de qualidade. Gente, você tem 5 fotos para colocar lá no portfólio. Você realmente vai escolher aquela foto, né? Ela representa a sua entrega. Então, assim, uma foto de fachada, uma foto das áreas principais, né? Uma foto do quarto, efetivamente. Às vezes a gente vê
uns equipamentos, e aí eu acho que a gente peca muito nesse investimento em imagem, em vídeos, né, em modernização, em a gente saber contratar um bom fotógrafo que traduza aquilo da forma que realmente respeite. Por incrível que pareça, a gente vê no Brasil, e não acho que não é só do Brasil, mas eu posso falar do Brasil porque eu testemunho isso, imagens que são piores do que a realidade. Gente, o marketing é para fazer o contrário. Normalmente, tu encontra coisas que são melhores na foto e piores localmente. Nós conseguimos essa façanha em alguns destinos, em alguns equipamentos, da foto ser pior do que o equipamento, né? Então, eu acho que tem a nossa parte, né? A nossa parte como empresário, a nossa parte como proprietário de hotel, de restaurante. Você pede uma foto de um espaço para eventos, você só consegue ou uma área vazia ou montada em auditório. Quem é que quer ficar em auditório hoje em dia, gente? Pelo amor de Deus, quem é que quer ficar em auditório? Daí você pede 5 fotos, são 5 ângulos do mesmo auditório, no mesmo formato. Sim. Gente, vamos mostrar aquela sala num coquetel, vamos mostrar ela, né, trabalhada, produzida, vamos mostrar num formato auditório, num palco simultâneo. Não, é aquela mesma imagem. E isso acontece com certeza, né, Renata, nos equipamentos, que são fotos que vocês não têm que providenciar. Sim. Né? Tem uma parte do empresário aí. Tem uma parte, e esse é um dos papéis que o executivo, inclusive, trabalha. Por quê? Porque a nossa extranet, quando o hotel vai colocar e cadastrar todas as fotos, a gente, quando é baixa qualidade, a gente avisa, coloca lá um X vermelho, tem que trocar essa foto. Ainda bem que não sobe. Exatamente. Então, a gente ajuda em tudo nisso. Tem que ser, como a gente tem um aplicativo, a foto também tem que conseguir, né, de uma forma clara, quem está no aplicativo. Hoje, o aplicativo responde por 50% das nossas vendas. Nossa. Então, a gente precisa ter um conteúdo bacana também que funcione. Então, assim, nesse ponto, a gente também dá uma ajuda. E a gente sempre vai reforçando, porque é importante. Por isso que eu falo da mentoria, Sim, né? Assim, o quanto é importante. Isso é uma mentoria, na verdade, que vocês estão fazendo, pautados na necessidade do mercado. É uma mentoria para aquele equipamento ser mais assertivo na venda dele, que também é de vocês, mas é uma venda dele, né? E não cabe a agência selecionar as fotos. É você que é o dono do equipamento, você que sabe o que é o melhor que você tem para colocar, né? E é isso que eu lamento e acho muito bacana que tenha esse processo, porque já vai ali no próprio, eu acho que no própria colocação das informações, já vai uma autoanálise, né? Assim, como você descreveria o seu equipamento? Será que essa descrição vai realmente ser atrativa para um hóspede, né? Sim. E eu acho que a gente tem muito a melhorar. Então, como é bacana ver esse trabalho que vocês fazem, porque nem sempre o convention consegue, né, Keila? É um desafio, né? É um desafio. Mas é legal, porque a gente sugere fotos, então, do quarto, do banheiro, que é impressionante, mas fotos do banheiro é muito procurada, das áreas sociais. Então, é legal porque a gente sempre sugere um mínimo, que a gente diz que tem uma conversão maior. Dentro da própria extranet, todas essas informações ficam disponíveis. Então, é usar também as ferramentas que são oferecidas, né? Para que a gente consegue aportar bastante dessa forma. E tem as campanhas cooperadas, né? Que vocês fazem com destinos, é uma coisa que tem crescido bastante. Eu entendo que os convention bureaus não têm o orçamento para fazer muitas dessas campanhas acontecerem, mas eu acredito muito nesse integrar o trade para estar junto, né? Porque a gente tem aquela iniciativa que talvez a Secretaria de Turismo está fazendo, que o governo está fazendo, mas os empresários precisam estar integrados e estar fazendo junto, e até a gente está acompanhando junto às nossas secretarias como esse investimento está sendo feito, aonde está sendo feito, para a gente ter esse caminho bem assertivo. Eu queria que você falasse um pouco dos cooperados, como funcionam. Sim. Você sabe, Brinda, que inclusive já tem destino, que convention já está falando com secretaria municipal, estadual. Eu acho que é muito legal isso, porque ganha força. O associado, no final, acaba sendo super prestigiado, privilegiado, né? Porque ganha muito mais força quando você tem esse apoio vindo do convention, e se todos conversam bem, melhor ainda, né? Sim. Dentro das ferramentas que eu comentei com vocês, mídia é uma das nossas estratégias muito forte. A gente tem a gente consegue fazer
muito segmentado, com dados que ajudam muito o destino a tomar as melhores decisões e estratégias, e a gente consegue fazer uma ação entre todas as nossas marcas, dentro de todos os países que o destino optar. Então, isso é muito legal. Dependendo do valor do investimento, tem um valor mínimo, a gente entra de forma cooperada junto, dobrando o investimento, então isso é ótimo, porque você dobra a impressão, divulgação, absolutamente tudo. E a gente, com frequência, vai apresentando reportes onde a gente consegue ver o resultado, quanto que a gente está tendo, se está sendo assertivo ou não, e dá oportunidades em eventos super estratégicos nossos, como o do B2B, que eu comentei, né? Participar de capacitação e workshop para capacitar agentes de viagens de alguns destinos fora de São Paulo, onde a gente sabe que tem uma origem muito forte para o Nordeste, para o Sul, para o Sudeste. Então, a gente acaba fazendo esse trabalho de forma em conjunto também com as marcas do nosso grupo para conseguir colocar o destino em divulgação. E a gente usa muito, tanto a parte online, através de banner, retargeting, assim como outras estratégias como a influencer, que é fantástico. Se entrar na rede social hoje e você não sabe por onde começar uma viagem, lá em destaque você vai ter um monte de dicas, nacional, internacional. A gente acaba trabalhando todos os focos. Ah, mas eu prefiro começar pelo YouTube e vou no YouTube pesquisar. A gente tem lá nosso canal com milhões de conteúdos super fortes, sabe? Com detalhes, que eu acho que isso que faz a diferença. Ah, vou para o site, a gente tem lá um monte de informação. Prefiro numa loja, vou ligar no call center, quero uma videochamada. Então é legal porque a gente consegue ajudar em todos esses canais, e também o próprio funcionário, quem está atendendo do outro lado, também tem as informações dos destinos. Eles conseguem ter acesso à nossa plataforma. A Sofia consegue ajudar a gente através da inteligência artificial. E a gente, com isso, vai segmentando e trazendo mais resultado, né? Que é isso. E é muito treinamento, né? Muito. Eu sinto que para a venda do lazer, essa questão de treinar os vendedores é super estratégico. Então, acionar o awareness, fazer a parte de comunicação, Sim. de publicidade. É você ter o conteúdo em todas as plataformas, tudo muito colocado, bem feito. Mas é você também ter o vendedor, quando ele for acionado e consultado, ele ter a informação para poder Sim. falar do destino. E a gente sabe que os agentes de viagem são, em sua maioria, é uma profissão que tem uma rotatividade grande, tem um grande turnover. Então, se a gente está competindo com o mundo, né? Assim, Sim. o agente poderia estar vendendo em qualquer outro lugar. Então, se ele não sabe o porquê que aquele destino, o que ele tem de diferencial para fazer aquela anamnese do cliente, entender ali qual é o perfil desse cliente, o que eu vou vender para ele. Se ele não sabe a informação do seu destino, que não tem como ele ter conhecido o mundo inteiro. Então, é muito através do treinamento que se faz o turismo de lazer. Sim. E é isso e aí que entra, assim, eu vou treinar quem? Como? Acredito muito que na parceria com um player como a Decolar e outros do mercado, a gente vá conseguindo falar com esses clientes e posicionar o destino, né? Sim. Quer falar? Não, e justamente a questão da capilaridade, sabe? Sim. Que eu acho que isso faz muita diferença para os destinos que estão entrando, que estão começando a trabalhar o lazer de uma forma mais assertiva, né? Em função dessa necessidade que agora se tem, que é essa capilaridade da Decolar, né? Uma Sim. coisa é você, ok, vou trabalhar a partir de agora o lazer, vou fazer um workshop para os operadores, né, em São Paulo, que isso é uma coisa Sim. meio básica, né? Todo mundo começa por aí. Sim. Não, vai em alguém que já vende, que vai vai fazer um contato e ao mesmo tempo você vai fazer isso de uma forma abrangente, vai botar a informação num canal de comunicação super assertivo e simultâneo, né? Porque você vai trabalhar com toda a rede ao mesmo tempo, né? É isso. Eu acho que isso que é importante. E você sabe que tem uma outra ferramenta nossa. Tudo isso está dentro do próprio plano de mídia. Quando a gente fala, são ferramentas que a gente pode ir trabalhando, escolhendo junto com o destino, que é o B2B2C, onde a gente começou a fazer parcerias estratégicas, alianças estratégicas, como Livelo, Latam, são várias empresas, Itaú, todas as financeiras, para também a gente poder atingir um público que eles queiram. Ah, eu tenho o meu cartão, o cartão
Gold, eu quero falar com esse público, então a gente busca destinos que estão se posicionando de uma forma no luxo, hotéis também. Então, a gente também consegue segmentar quando, dentro da né? base de dados. Exatamente. Para o cliente certo, para a gente poder tentar trazer o maior retorno possível. Então, eu acho que isso também é fantástico, porque dentro desse cooperado que você comentou, a gente tem um mundo para a gente trabalhar e a gente conseguir pegar os públicos, né, certos, com os retornos esperados. E novos produtos, novos destinos, né, que novos destinos. E às vezes eu vejo, não, mas eu não tenho perfil para isso. Gente, nós estamos em super tendências, né, Sim. de novos lugares, de lugares no oposto do overtourism, aquele lugar que vai ser descoberto, né? Então, às vezes eu vejo que quando eu chego nos destinos, é meu olhar sempre destino, eu não consigo, não me peçam para fazer nenhuma coisa minuciosa, porque eu não tenho um olhar do pequeno, eu olho o todo. Eu sinto, como é que vocês conseguiram esconder essa localidade, né? Como é que vocês conseguiram... Por tanto tempo, né? Não, porque eu tenho meus cases, que eu não vou falar aqui, né? Mas eu tenho meus cases do anti-marketing. É a capacidade de esconder um potencial turístico, né? Porque tem coisas de não é possível que esse destino tenha tudo isso e que a autoestima de vocês, né, não tenha trazido isso à tona. Sim. E as pessoas, talvez porque aquilo é meio banalizado, né? Mas a gente que vem com o olhar de fora, e às vezes você pega aqueles diamantes brutos, assim, sabe? Diz, vocês têm que falar com o operador X ou Y, mas eu sou pequeno. Vai continuar sendo, mas tem um público que quer exatamente isso, né? Que quer um lugar diferente. Mas o internet não pega. Que bom! Nós estamos totalmente na tendência do offline, né? Que bom! Isso não é um problema. Vai ser um problema se você quiser fazer um congresso. Sim. Não será um problema se você trabalhar no pessoal que quer o offline, né? Hoje, praticamente, a gente tem público para tudo. Para né? tudo. Você sabe, Ivan, que a gente percebeu uma mudança no comportamento do cliente final, justamente buscando esses destinos. Então, a gente começa a ver um turismo rural aumentando, a gente começa a ver as pessoas buscando tours de bem-estar. Eu quero um tour de café, eu quero... E a gente consegue hoje na nossa página também ter todas essas opções. A gente trabalha muito forte com os receptivos, com os destinos que estão através dos tours, das rotas, trabalhando para poder se diferenciar. E a gente percebe um aumento enorme nesse tipo de busca na nossa página. E a gente tem vários parceiros, né, grandes que nos apoiam nisso para a gente trabalhar melhor esses destinos que a gente chama de secundário, que não é exatamente onde você tem um aeroporto, a capital, mas que está crescendo muito. E que as pessoas, às vezes, têm um ticket médio muito maior, né? Exatamente. E o pessoal chega para mim e diz, mas aqui não tem turismo. Eu disse, não tem turismo porque vocês não querem, né? Porque, dá para assim, ter. dá para ter, né? Não tem turismo só porque vocês não quiseram, porque vocês nunca enxergaram. Mas, assim, eu tenho que dizer, tem mesmo. Porque daí, né, você traz uma opinião de fora e aí as pessoas, nossa, mas a gente tem mesmo. Se vocês já mediram, vocês já contaram, né? Eu trabalho, por exemplo, as rotas de inovação, as visitas técnicas, né? Nós temos visitas técnicas, gente, de excelência, destinos incríveis, né, no segmento mais. Se você começa a ver... Eu disse, mas vocês já somaram a visita do A com a visita do B, a visita do C? Não, a gente nunca somou esses dados. Eu disse, bom, tá aí, por que vocês acham que não tem turismo, né? Sim. Primeiro, não mede, não tem instrumentos de coleta de dados eficazes, né? Mas se você somar, eu tenho certeza que aí faz a diferença, né? E eles estão buscando experiência, as pessoas estão buscando cada vez mais experiência, então acho que a gente tem aí uma lição também para explorar cada vez melhor. Todos os seus destinos têm as suas, né? O que eu sinto é que, tipo, a plataforma já tem muita informação que muitos destinos não conhecem. E não tem nem na sua página. Não tem na sua página, mas, tipo assim, não sabe como está acontecendo o fluxo turístico da sua cidade. Assim, eu acho que a gente, às vezes, tem essa imagem de que fazer a promoção do lazer é comprar stand em feira e fazer um folder e fazer um site, não. Sim. Entre a fundo, converse com esses players grandes, entenda o que já está sendo vendido, porque isso já acontece. E pense em campanhas que, pensando em retorno sobre investimento, né? E acho que com grandes parceiros, assim, que a gente vai conseguir ver esse mercado acontecer. Eu não sei se a Renata pode falar aqui, mas os maiores investidores online hoje do mercado de marketing do mundo são as agências online de turismo. A gente tem um custo por clique
hoje no turismo, assim, muito alto, em comparação a qualquer outro mercado. Então, eles têm muita informação, transaciona, eu não sei quantos por cento, não sei se você sabe essa informação, de quem busca realmente compra, ou usa mais a plataforma como pesquisa. De conversão. Conversão. Nós somos usados muito como meta-buscador, mas a nossa conversão é muito alta. Também muda muito por destino, Sim. por região. Aí você tem uma conversão maior ou não, mas a gente vê aí entre 3% e 4%, que é um número dentro do e-commerce. 3% é bom. Exatamente, dentro do e-commerce enorme, ainda mais quando você está falando de milhões de usuários por dia na página. Então, isso é fantástico, né? São dados aí que estão abertos e que é importante. Imagina a inteligência que tem ali dentro e como é bom ter um parceiro assim e investir nisso. Um parceiro seguro que tem esses dados. E que a gente consegue levar e dividir, compartilhar esses dados também, né? No dia a dia. Para quem está fazendo um cooperado. Sim. Querida, um fechamento aí, uma mensagem para os gestores de destinos que estão nos assistindo e que ficaram super interessados aqui nesses números, eu tenho certeza, né, que a gente está trabalhando aí com tantos gestores. O que você tem aí como mensagem final para eles? Que nós estamos super abertos, esperando por vocês, para a gente poder negociar. Tenho certeza que nós temos as estratégias certas para conseguir posicionar todos os destinos, trazer um retorno de forma muito personalizada e individual, mas que a gente possa trabalhar em conjunto para os que a gente trabalha cada vez mais e que a gente se fortaleça cada vez mais, e para os novos vai ser um prazer começar esse trabalho com vocês. E só para finalizar, Renata, tem algum case seu que você trabalhou algum evento específico, um evento médico, por exemplo, que usou a plataforma exclusiva para aquele evento? A gente tem mais na parte do B2B2C, que é um case que a gente tem para atingir um determinado segmento e que a gente consegue colocar a nossa white label à disposição para as pessoas terem valores especiais e poder comprar direto na nossa plataforma. Então, esse é um case de sucesso da Decolar, que só cresce. A gente... antes era uma área que também trabalhava com white label, a gente tem uma área para trabalhar com white label, e esse é o nosso grande diferencial, que é justamente ter acesso ao nosso motor que vai estar por trás oferecendo todos os nossos diferenciais. Bacana. Tá? Muito obrigada, e foi super valioso. Só o problema depois agora a gente cuidar, né, para ela não ser atropelada, porque os destinos vão tudo atrás dela. E eu tenho um monte de problemas bons. Vai ser ótimo. Eu tinha um monte de coisa que eu poderia ficar conversando aqui com você também, Rê. Acho que a gente tem que ter um próximo episódio para você falar mais, assim, as suas opiniões, o que você conheceu do Brasil. Acho que valeria muito a pena. A gente pega agora ela no cantinho, a gente vai saber, mas a gente não vai dar spoiler, porque senão o pessoal não vai ficar só esperando. Vai ficar pro segundo episódio, né? Isso, obrigada. Obrigada pela oportunidade, viu, meninas? Obrigada, Renata. Então, pessoal, encerramos aqui mais um episódio do Unipod, com os agradecimentos especiais ao nosso local aqui, o Expo Center Norte, que cedeu gentilmente o espaço, e ao nosso patrocinador, o Grupo R1. Muito obrigada por mais esse episódio.